Oi, Greg. André, salve. Vamos lá, porque Vamos começar. a Sapucaí é longa, rapaz. Sim, tem chão. Essa é a Alessandra. A Alessandra vai abrir um vinho para nos acompanhar isso. Agora a tua imagem está excelente. Que bom. Hoje nós vamos falar da Ana. Quer falar alguma coisa? Oi, Joyce. Quer falar alguma coisinha? Não, eu ia fazer uma introdução arrastada, esperando as pessoas entrarem, entendeu? Mas nada de importante. Uhum. Era só uma introdução, assim... Eu ia falar que está em 2 livros deles, no Creative Music Therapy e no Paths of Development. Nesses 2 livros, tem não só o relato do caso, como tem trechos de sessão. Uhum. Está fazendo as honras da casa enquanto as visitas estão chegando aí, André. Nada de... Tá, fica. Em primeiro lugar, pessoal, boa noite, super bem-vindos. Para nós é um prazer estar dividindo com vocês esse estudo. O que eu queria dizer inicialmente é que Ana, eu falei para o Gregório um pouquinho antes da live começar, que eu revisei Ana agora, e como o Gregório disse, está em 2, o processo terapêutico está em 2 livros, em Creative Music Therapy, de 77, e o Path of Development, de 98. Que é o do Ken Hagen. Esse a gente sempre mostra de parzinho, André. Que é de 98. Então, Ana, em primeiro lugar, Gregório, Ana nos traz uma informação de um espectro, né, de uma Northrop Robbins bem original. Tem. Esse modelo originalmente, repito, é de 59 a 74, mas Creative Music Therapy foi lançado em 77, ano do falecimento do Paul Nordhoff. A dupla já tinha se separado, já tinha havido um ruído na relação deles. E esse livro, o Path, ele foi escrito pelo diretor de pesquisa, o Ken Hagen. Então a gente tem um espectro de uma Northrop Robbins mais original, mais antiga, e uma Northrop Robbins mais moderna. E para mim é uma metáfora, Gregório, repito o que eu te falei, porque quem se interessa, como eu e o Gregório, pela abordagem, e nós somos realmente uns apaixonados pela filosofia e pela teoria e pela prática da Northrop Robbins, se encontra em encruzilhadas muitas vezes. Eu acho, falei para o Gregório que eu acho que quem quer estudar a Northrop Robbins tem que se preparar para um garimpo, porque as informações estão absolutamente espalhadas. E, por exemplo, tu vai ter um pouco de definição de Music Child no livro de 77, não vai ter no livro de 71. Vai ter o Ken Hagen falando sobre tema clínico, que é um conceito, a meu ver, muito importante. Vocês vão ver em Ana tema clínico de novo, mas não tem definição de tema clínico. Então tu tem que ir catando, tu lê sobre vida, vitalidade, liberdade, espontaneidade, mas não tem definições e não tem nem na audição do caso clínico, não tem a referência a isso. A mesma coisa com a análise musical. Então, tu tem uma partitura do que tu está ouvindo, mas e daí que E o que essa partitura tem a ver com o desenvolvimento da criança? Então, Condition Child não tem o detalhamento. Ok, essa criança respondeu à musicoterapia, mas tem 5 anos e meio. Como é que com 5 anos e meio ela ainda não tem uma base de autorregulação? Alguém explica isso para nós, por favor? Não tem. Nem na original e nem na atual. Então, estudar Northrop Robbins requer uma garimpagem. E tu vai garimpando e coletando ali as pedrinhas preciosas. Oi, Rosi. Mas para mim e para o Gregório, 2 coisas. É um trabalho desafiador e lindo, E o segundo que a gente estava falando hoje, né, Gregório? Talvez seja isso. Oi, Dado. Oi, Dado. Dadinho, Gregório. Sim, vi ele aí. Oi, pai. Seja algo assim que uma geração entrega para outra o que pode entregar, do jeito que consegue fazer. A outra, eu sou a 3ª geração, a 3ª geração, junto com o Greg, que se apaixona pela abordagem e que mergulha fundo na abordagem e encontra esses espaços em branco.
Aí cabe a mim e ao Gregório, a esse estudo, preencher também da maneira que nós podemos. O que virá, aqui que a quarta geração, quinta geração, encontrará dos nossos estudos como brechas, que a gente não vai dar conta de tudo, óbvio, brechas que vão poder preencher. E assim iremos, assim iremos. Mas realmente, com o material que se tem hoje, ele é desafiador. Ele é desafiador porque ele é um garimpo, as coisas estão esparramadas. Ana é isso. Tchau, Dado. Ana é isso. Ana são 27 sessões. Até da 1 a 18, vocês encontram no Creative Music Therapy. Porque Creative Music Therapy é o livro mestre, onde tem 3 casos clínicos, né? Edward, que vocês conheceram, está ali. Está gravado no IGTV para quem não viu. Ana, que nós vamos apresentar hoje, e Logan. 3 casos clínicos para oficialmente lançar no World of Robbins. Então, muito importantes. Agora, muito importante, e da sessão 1 a 27, eles só escrevem da 1 a 18. O resto em branco. Então é incrível, sabe? É incrível isso. Aí o Ken Egan, que é diretor de pesquisa, não só fala sobre isso, como vai preencher na demonstração do caso clínico, vai preencher com sessões que não foram abordadas no livro de 77. Mas então, eu, que sou a terceira geração, e o Gregório, a gente fica garimpando pecinhas, e foi isso o esforço nosso hoje, para trazer para vocês uma história com 2 fontes sonoras. Que eu estou aqui, inclusive fiz um ensaio prévio, Gregório, para tentar que vocês não esperem muito aí e a gente tenha uma certa fluência, tá? Quer falar alguma coisa antes de eu apresentar a Ana? Eu queria, André, eles começaram da clínica. Paul e Clive começaram clinicando, não propondo um método ou uma abordagem ou uma conceituação. Do que eu depreendo da história deles, Clive queria cuidar das crianças, o Paul chegou com uma musicalidade exuberante, eles se uniram para clinicar musicoterapicamente. E a preocupação de reunir, de organizar, de gerar livros, de gerar conceitos, foi a posteriori. E esse trabalho primeiro foi tão potente que até aqui terceira e provavelmente quinta e sexta e sétima geração tem material dessa potência primeira que ainda vai resultar em muita coisa. Então a gente está, como eu falei com você, um trabalho em progresso, não uma obra já finalizada, já no caixão, pronta para ser assim. Está sendo feita, embora não pelos 2 fundadores. Então, esses furos, essas faltas, essas coisas não concluídas, o que a gente chamou de pequenas incoerências, acho que são costuras por fazer. Eu acho que tu está tocando num ponto muito vital, muito importante, que é talvez essa exuberância. Oi, Rita. Bem-vinda. Oi, Rita. Eu gostei do teu adjetivo, assim, é uma exuberância tão grande no encontro desses dois, e por isso que a gente pontua a maneira que foi esse encontro lá na Live 1, que a gente, inclusive, já falou para as pessoas aqui, que para mim e para ti, não dá para entender, nós não entenderíamos Paul, e não entenderíamos World of Robbins, se a gente não tivesse, Gregório, se a gente não tivesse aprofundado o Zucker Candle. Sim. Eu vi que tu está travando um pouquinho. Ah, é? Entendeu o que eu falo? Voltei? Voltou. E a gente não entenderia a musicalidade de Paul, as intenções clínicas de Paul e a World of Robbins sem termos aprofundado o Zucker Candle. Sim. Mas nos chamou a atenção que o Tom Ness diz... mas ele não falava tanto. Como agora, nós dois, na terceira geração, estudamos toda a obra, dizendo há furos importantes, há espaços importantes.
Talvez tamanha exuberância clínica, tamanha exuberância de musicalidade, que até hoje não é comum de nós vermos lá na patologia. Não é? Seu vídeo travou para mim, André. Fala na patologia, nos sintomas. Mas cadê a música, rapaz? Cadê a música? Continuamos um pouco como área, eu sinto, saindo da música. Enquanto na década de 60, Northrop Robbins é fundada, GIM é fundado em música. Né? Sim, sim. Vamos lá, Gregório. Vamos. Passamos 15 minutos. Vamos lá? Beleza. Bom, a Ana foi atendida, ANNA, foi atendida nos anos de 61 e 62, ou seja, primórdios da Northrop Robbins, como Audrey, como Edward, ok? Se pedia que se atendessem crianças com que apresentassem baixas respostas em termos de reabilitação e pedagogia. A Ana é o primeiro caso clínico Northrop Robbins que a gente vai apresentar para vocês, que é um quadro de reabilitação. A Ana, além de cega, é cadeirante. Sem um diagnóstico fechado, mesma coisa que Edward, mesma coisa que Audrey, mesma coisa que Terry. Não esqueçam, crianças institucionalizadas, né? Para mim, sempre vem, Gregório, em todos, a Condition Child, Cinderela, né? Sim. Ao ver de Paul e Clive, o funcionamento de Ana em musicoterapia era bem diferente do que fora da sessão, fora do processo. Ana tinha 11 anos, com muita demanda física. Na maioria do tempo em cadeira de rodas e utilizando um capacete de proteção. Ana apresentava dificuldades na fala. Segundo Paul e Clive, isso escrito em 77, abram aspas, Ana alcançara um platô e parecia ter chegado a uma rotina muito estática. Isso é muito comum. Eu que trabalho com neurodesenvolvimento, Alessandra Eilert, Rose Alves. Rose Alves é uma importante TO nossa aqui em Porto Alegre. A gente vê muito isso. A gente até recebe crianças, por exemplo, que a gente percebe que não tem nem iniciativa. No início, no trabalho conosco, já ativa essa iniciativa, já mostra motivação, mas tem um momento que pode chegar num platô. O que o Greenspan chama do nível 3 para o nível 4. É uma criança que começa a aprender sobre rotina. Não é, Rose? Começa a aprender sobre rotina, Gregório, e um pouco se fixa na rotina. E aí cabe a nós usar de técnicas, de estratégias para engajar a criança para fora da rotina. E essa é uma tarefa, para quem pensa em Greenspan, de mover do nível 3 para o nível 4. 4 é a fluência comunicacional, quebra de rotina. É difícil, é desafiador para muitas crianças, porque elas tendem a encaixar uma rotina. Assim era a Ana. Demonstrava apatia, especialmente, esse é um ponto importante na sintomatologia da Ana. Ela tinha muita dificuldade de interagir com outras crianças. Em música, vocês vão ver, Ana mostrava espontaneidade, calor humano e criatividade. Enorme potencial para expressar-se através do canto. Isso é fala dos dois, Northrop e Robbins. Não havia chateação, apatia ou resignação, mas vitalidade, criatividade, inteligência, calor, humor e, acima de tudo, desejo por relacionar-se em um nível muito humano, isso dentro da música. Isso é muito interessante, né? Porque isso a gente escutou em todos os casos clínicos. Sim. Algo era o funcionamento fora da musicoterapia. Outro padrão dentro da musicoterapia. E eu sempre volto para essas palavras, né, Gregório? Vitalidade, humor, esse deslocamento da apatia, ou seja, maior iniciativa, maior resposta. Bom, a Ana é um caso clínico que faz uma discussão importante, eu não vou me alongar, eu vou apresentar para vocês,
mas depois um pouco a gente vai detalhar na live 9, que é quando a gente faz a assimilação e a síntese de tudo até agora. Mas o Ensdale coloca algo quando ele analisa a Ana. O Ensdale, para quem não sabe, é um terapeuta Northrop Robbins inglês. Dentre os terapeutas Northrop Robbins, o Ensdale é conhecido, assim como Colin Lee, como serem muito musicais. O Ensdale é muito radical em termos da eficácia da música, de não fugirmos da música. Um pouco eu e o Gregório, assim. E tem uma discussão longa já da Northrop Robbins ser ou não psicoterapia. Então, abram aspas, o Ensdale traz uma provocação aqui no caso Ana. O Gregório interrompeu um pouquinho. Voltei? Vou continuando. Eu sei que tu travou um pouquinho, mas eu vou continuando, Greg. Tá bem. Tá? Abram aspas. Diferente da psicoterapia, que é processo que envolve certa desconstrução, Northrop Robbins prioriza o trabalho com música. Palavras separam, música une. Não esqueçam, isso não é uma ideia minha do Gregório. Isso é o Ensdale trazendo para o caso clínico. E um detalhe, André. Oi? Essa ideia tem base no Zucker-Kandel. Quem diz que a palavra separa e a música une é Zucker-Kandel. Tá, boa. Originalmente, a ideia dele. Boa. Mas eu depois... Vamos conversar na live 9 sobre Zucker-Kandel na vida de Ensdale. Sim. Sobre Zucker-Kandel na vida de Ensdale, né? Sim. Tá bom. Então, vamos lá. Só um pouquinho, me perdi. Bom, palavras separam, música une. Física, emocional, mental e socialmente. Age como síntese e não como análise. Vamos separar, então. Já volto aí. Eigen entende que os casos... Vamos lá. Audrey, já apresentado para vocês. Lauren, Terry e Indo. Então, gravem Audrey e Terry, que nós já apresentamos para vocês. Tem caráter confrontacional, provocativo, desafiador. Isso adentrando diversas camadas do ser. Só um pouquinho, vamos desde já separar. O que nós vamos mostrar para vocês agora de Ana é diferente em termos de intervenção. De novo, diferente em termos de intenção clínica. Estamos fazendo andar a musicalidade clínica. É diferente em termos de intenção clínica. Eles não vão provocar, eles não vão estimular, como fizeram com Terry. Não esqueçam, sessão 16 do Terry. Where is Terry? Começa na 6. E na 16 o Terry faz o breakthrough. Terry is here. Isso é o que o Ensdale está chamando de um approach mais psicoterapêutico, desconstrutivo. No caso de Ana, é sintético. Então, é uma discussão interessante entre síntese e análise. Terry e Audrey são casos clínicos mais analíticos. Ana, mais sintético. Ana é na improvisação, no aqui e agora. Não entrando muito na provocação, nas tensões do conflito. Achei a palavra. Nas tensões do conflito. Mas deixando deslizar. Eu quero provocar, Gregório. Sim. Eu não acho isso menos psicoterapêutico. A meu ver, é só uma outra maneira de intervir, mais suave, por N razões. Mas eu acho menos confrontacional, beleza, não menos psicoterapêutico. Eu pensaria que Ana, talvez, eles sentissem, tivesse uma estrutura menos forte, menos fortalecida, para poder suportar provocações como houve com o Terry. Isso é diferente. Sim. Mas eu não concordo com Ensdale que, uma vez não sendo provocativo e sendo sintético, deixe de ser psicoterapêutico. Não concordo. Mas discutimos na 9. Conclusão. Eigen. Há uma doçura e suavidade nessa música que apontam para um diferente curso de terapia. Ok. Sem o conflito presente, como em Terry e como em Audrey. Sentimentos do processo lúdico,
brincadeira, ternura e alegria. Tá? Agora tem uma questãozinha, uma surpresinha para o pessoal. E isso foi o que eu tive aula com o Clive Robbins, como eu já falei, sobre vários casos clínicos, não todos. Ana foi um deles. E aí o Clive foi para o quadro negro, numa turma de umas 25 pessoas, o John Carpenter estava do meu lado até. Aí o Clive escrevendo ali algo no quadro negro e ele disse assim, de costas para nós, na verdade, Anna was Anne. Anna was... Aí ele escreveu. E eu pensei que eu não tivesse entendido bem. Ana era Anne, A-N-N-E. Aí eu levantei o dedo, né? Não entendi. É isso mesmo. O Paul trocou o nome da Ana. Trocou. Mas como? A menina tinha 11 anos. Eu falei isso. A menina tinha 11 anos como Ana. E ele trocou. Aí o Clive, um pouquinho desconfortável, eu acho, assim, e eu acho que ele achou mais musical, Ana seria mais sonoro, rítmico, em termos de se colocar nas improvisações. Absolutamente eu não concordo em se trocar o nome de um paciente por qualquer tipo de percepção ou desejo teu. Mas agora a gente entende, não é? Que a Olga Samaroff, professora de piano do Paul, pediu para que ele trocasse de nome, não é? Então, a Olga, que era professora de piano, nem era Olga Samaroff. E ela pediu para o Paul, seu aluno, trocar de nome. Paul era Paul Norman Buchmeyer. E passa a ser Paul Nordhoff. Então, a coisa de trocar de nome, talvez, para o Paul, seja algo que não cause muito problema. Nós somos a terceira geração. É um outro entendimento clínico, é uma outra formação. Nós unimos musicalidade com os aspectos terapêuticos e desenvolvimentais, né? Então, não se faz isso, não se troca o nome, tu vai adequar e improvisar de acordo com o nome da pessoa, óbvio. Bom, quanto à forma das sessões, natureza das músicas, tipos de relação estabelecida e a maneira como se lidou com a resistência, são os formatos do processo da Ana. Tá. Importante, em Creative Music Therapy, que é o livro de 77, há a descrição das sessões 1 a 10 e da 11 a 18, mas depois não há mais nada. Depois que o Ken Egan, em 98, analisa o restante. Vamos lá então, pessoal. Ouvir a primeira. Sessão 1. Exemplifica a doçura, a gentileza, a aceitação, e aqui vem um termo importante desse caso, mutualidade, o fazer conjunto. Mutualidade é importante para Nordhoff Robbins. De novo, faz parte... É o Marcelo Petralha que entrou? Marcelo Petralha que entrou, André. Bem-vindo, Marcelo. Falamos de ti recentemente agora. Já temos uma data prévia. O Marcelo, para quem não sabe, vai nos ajudar muito, vai contribuir com estudo e reflexão, tanto sobre a parte da euritmia dentro da antroposofia, como também Zuckerkandl. Ele é um grande estudioso também, como a gente, desses dois autores, gosta muito do Zuckerkandl como nós. O Gregório vai ter que dar uma viajada, e no dia nós vamos fazer 2 lives nas 2 primeiras semanas de agosto, eu e o Gregório, só sobre Zuckerkandl, para ficarmos todos muito afiados para receber. Eu vou receber o Marcelo Petralha nessa sequência de lives, ou seja, vai ser a live 12, vou ser eu com o Marcelo. Sim, e vai ser muito bacana, muito bacana. Muito obrigado por ter aceito o convite, Marcelo. E acho que vai ser muito rico para o nosso estudo, muito rico. Bom, vamos para a sessão 1. Então, mutualidade, como eu falava, também é um termo que é colocado como esse conjunto de características, gente, que formam a musicalidade clínica. Repito, musicalidade clínica não pode ser entendida através de uma definição. Ela é um conjunto de elementos que, por onde passa
por onde passa, pelo qual passa e se forma um músico-terapeuta, músico centrado, e aí é uma constante prática que envolve, a gente fala muito nisso, terapia pessoal e supervisão, que é um contínuo, né? Bom, vocês vão ouvir agora temas importantes de verbalização, que é Good Morning e Going to Go to School. É lindo isso. Good Morning, bom dia, Going to Go to School, é porque fazia parte do universo da Ana e ela traz, né? Eu não quero interromper muito. Aqui vocês já começam a ver a percepção da Ana, isso é dito pelo Paul e pelo Clive, em Creative Music Therapy. Esse extrato aqui é de Path of Development. É garimpo, viu, pessoal? É garimpo. Então, Paul canta para Ana e abre espaço para ela complementar. Traz elementos de suas vocalizações. E acontece o diálogo vocal na palavra school e classroom. Depois eu falo o que o Paul disse. Vamos escutar, então. Abrindo, Ana, Gregório. Simbora. Só um pouquinho. You are going to school. You are going to Anna is going to school to sing. De novo, que nem ele fez em Edward, ele estabelece um centro. Anna is going to school. E agora, entre voltar para esse refrão, entre a volta do refrão, ele faz ensaios e erros, né? Explorações, melhor dito. He's going to go to the classroom. To the classroom. To the classroom. To Coisa linda isso. Anna will go to school. Mutualidade, mutualidades. To school. Algo bem importante aqui na seção 1, e já falo o que o Paul Nordhoff disse sobre esse encontro, né? Conhecendo Ana. Mas algo bem importante. Nos outros casos clínicos, Audrey, Edward, o próprio Joshua e Terry, Marcelo, seria bacana, todos esses casos clínicos estão gravados no IGTV, no meu perfil. Então é bacana se tu puderes escutar também. Se entende com uma escuta atual, um Paul Nordhoff muito diretivo. Para quem não conhece o termo, o terapeuta ele é diretivo quando parte dele a intervenção e o conteúdo. Ana é um exemplo de um Paul abrindo uma escuta e trabalhando justamente uma abertura de espaço para Ana trazer o conteúdo, seja melódico, seja verbal, e aí ele acrescenta. Vocês notaram que ela fez e ele brincou com brincou, né? Trabalhando até com a espontaneidade e liberdade, esses dois termos importantes, espontaneidade clínica e liberdade terapêutica. Paul, também isso está descrito no Creative Music Therapy. Abre aspas. Esta participação de Ana promove um estudo iluminado
sobre sensibilidade musical. Então, eles foram apresentados para uma menina que usava capacete, cadeirante, com limitações físicas, limitações de fala, e de cara, essa sessão 1, vira uma menina extremamente musical, fazendo percepções, isso é termo deles, uma percepção do fraseado tonal. Ok? Vamos agora para exemplos do Creative Music Therapy. Desculpe. Oi, Marisa. Marcelo chegou depois. É um garimpo aqui que eu estou propondo dentro de 1 hora, entre 2 livros que são bem fontes. Um mais antigo, de 77, que descreve até a sessão 18 esse processo. Nós garimpamos aqui alguns exemplos. E depois um livro de 98, escrito pelo diretor de pesquisa, Ken Hagen. Então aqui é bacana porque a gente tem uma parte mais antiga com uma mais recente, e eu compilei, eu e o Gregório, fizemos uma costura para trazer para vocês. Então vamos assistir agora a sessão 3, onde vai entrar um entendimento e uma proposta ao mesmo tempo chamada Basic Beat. Eu uso um monte no consultório, no sentido de auxiliar. Tem várias intenções clínicas. Uma delas é de garantir uma segurança. Então, eu não vou pensar em síncope. Eu vou pensar numa percussão respeitando os tempos do compasso e que marque tanto segurança, por um lado, como uma ajuda para essa pessoa se autorregular. Ok? Se chama Basic Beat. Volta e meia eu viro para os meus coterapeutas e digo: o Thiago pode estar, ou a Carolina, ou o André Meneguzzi, que está aqui com a gente, fazendo um baião. Aqui a gente tem uma síncope, mas eu quero trabalhar mais segurança e eu quero trabalhar mais essa regulação mais concreta, mais firme nos tempos do compasso. E eu peço para eles, vamos usar Basic Beat, eles voltam das síncopes e trabalham os tempos do compasso. Vamos ouvir então a Ana. Band 4. Deixa eu colocar um ponto aqui, tudo cronometrado. Aí vai. Band 6A. O Paul vai improvisar usando o Middle Eastern, o estilo do Oriente Médio, o mesmo que foi usado com muita força no caso Terry. Anna, Session 3. Isso é Basic Beat. Lá, 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 lá. Basic Beat. Acelerando. Sempre garantindo segurança. Sempre garantindo segurança. Garantindo segurança, estando com ela, mas não deixando de dialogar, usando o padrão de duração, né? De duração e até de intensidade, mas também de tempo. Vamos agora para a sessão 5, onde aparece, eles não falam isso, mas corresponde ao que nós apresentamos para vocês como tema clínico, tá? Que eu acho, Gregório, eu acho muito bonito, que é o Goodbye, Goodbye, Ana, Oh, Thank You, and Goodbye. De novo, aí dentro tem intervalo de quinta, Fá sustenido, Dó sustenido, mesmo do Terry. Vamos lá, vou achar aqui. Está terminando, já entra agora. Sessão 5. É lindo Band isso. 7. Anna, Session 5. A Ana toca para
intensidade. Esse é o tema clínico. Abrir o espaço. É o mesmo trabalho com Terry, ao redor de Fá sustenido. E nesse momento, quando terminam, porque ele abre espaço e ela complementa, nesse momento ele diz that's beautiful, that's beautiful. Algo que eles não tinham nenhuma timidez de vibrar com as aquisições do paciente. Agora a gente vai para um outro tema muito bonito, sessão 6. Importante, Ana, nessa mutualidade, ela começa a usar as duas mãos, uma para a caixa e uma para o prato. Algo que para ela é muito difícil. Vamos agora, então, para a sessão 6. Na, 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 na. Outro tema clínico. Olha a beleza disso. Ana no prato. Dissonância. Espaço. Olha a afinação. Agora a gente vai voltar, esses 3 trechos de Creative Music Therapy, voltamos agora para 98 com o livro do Ken. Sessão 7. Ana canta a frase inteira, Ana is in the music room. Ana está na sala de música. Começa a utilizar a alternância entre os braços. 7 sessões. E ao final, acho que é o Paul que diz, good girl. Então vamos lá. Sessão 7. Ana is in the music room. Beautiful. Unfolding
unfolding, está abrindo. Isso é o unfolding na clínica, está abrindo. De uma condition child que a limitava, que a afastava da interação, ela agora está podendo, vocês já vão ver para onde vai rumar, ela já está podendo tocar com as duas mãos alternando, mais fala está emergindo, está havendo um unfolding. Ana, na sessão 9, surge uma música que é Button up her coat and keep her warm. Aperte seu casaco e mantenha quente, ou seja, mantenha o casaco. Só que na sessão 12 aconteceu algo, ela queria tirar o casaco. Na sessão 13, abre aspas. Hoje Ana quis sair da cadeira de rodas, eles a tiraram da cadeira de rodas, ela não quis mais a cadeira de rodas. Primeiro tirou o capacete, depois o casaco, e agora senta-se numa cadeira. Sessão 13, Gregório, porque tu travou um pouquinho. Primeiro tirou o capacete, depois o casaco, e agora pediu para sentar numa cadeira. Eu escutei bem. Agora a sessão... Escutou? Eu Tá. estava escutando bem. Na sessão 15 agora, ela toca em 2 diferentes níveis de dinâmica. Descobre que pode manter o prato com uma mão e tambor com outra, promovendo uma outra vivência com piano. Ana toca o prato e Paul toca uma pentatônica num agudo. Ana altera percussões. Aumento de intensidade, densidade. Muito espaço. Olha o garimpo, Gregório. Agora, eu não vou me mover para 18, que é a sequência. Eu vou pular e vou me mover para 16, que é a sequência que eu quero mostrar para as pessoas. É um garimpo. É uma coisa impressionante o garimpo. Vocês vão ver agora a música que eu falei antes, que é do abotoar e desabotoar casaco. E aqui mostra, o Ken faz uma síntese de como vocês estão notando que não se entra no conflito, não se entra na tensão. Se ela quer sair da cadeira, ela sai da cadeira. Se ela quer abrir o casaco, ela abre o casaco. Ela tirou o capacete. Tudo vai acontecendo no aqui e agora, diferente do Terry, que na sessão 6, Where is Terry? Cadê o Terry? Então vamos ouvir agora a sessão 16. Depois eu vou para 18. Button up her coat. Olha os finais de frase. Button up her coat and keep her warm. Abotoe o seu casaco e mantenha seca, dry, warm, quente, protegendo, estando junto.
Agora vem a sessão que eu considero, coloquei aqui, Gregório. Comparei Oi. com a sessão 9 do Edward, comparei com a sessão, desculpe, 16 do Terry, 16 de Audrey e 17 de Joshua. Todo mundo que quiser relembrar essas sessões pode ir para as nossas lives anteriores. Mas a gente já pode ir costurando processos com processos. É linda. E é aqui que eles param no Creative Music Therapy. A gente quer alongar um pouquinho pelo tempo que a gente tem. Vamos ouvir então a sessão 18. A mão direita apoiando a melodia da Ana. Ana, Ana. Toda a frase é to make some music with Uncle Paul and Clive. Fazer música com o tio Paul e o Clive. E já entra uma outra canção. That was beautiful. É incrível. É isso. Gregório, síntese da síntese até agora. Isso é musicoterapia músico-centrada. É isso. Sim, é isso. Alguém disse, that was beautiful. That was beautiful. That was beautiful. Começa uma outra história. Sim. E a Ana vai se transformando. É isso que a gente quer passar. É dentro da música e que as coisas vão acontecendo em musicoterapia. E aí a gente pode ir lendo, óbvio, em termos de desenvolvimento, em termos de reabilitação, do que quiser. Mas não precisa ser fora da música. Né? Sim. E um acréscimo, André. Diferentes condition childs, crianças em diferentes condições, todas elas apresentando music child. Sim. E os musicoterapeutas com diálogos musicais muito diferentes, sim, conforme sim. a condition child, conforme a music child da criança. Sim, sim, sim. E com todas elas o unfolding. Sim. Audrey emerge aquele canto. Sim. Terry organiza o tema. Joshua organiza o tema. Sim. Terry responde que o Terry está aqui. Muito legal, isso aí. A segunda parte da sessão 18, onde vocês vão ver uma grande liberdade criativa. Grande liberdade criativa e espontaneidade clínica. Tudo isso é musicalidade clínica. A brincadeira é com ho, hi, e, uau. Rindo.
Olha isso. Começaram a brincar de rir. This is a laughing song, a laughing song. This is a laughing song. Essa é uma canção de risada. Tá dito tudo, né? Tá dito tudo. Ah! A laughing song for Anna. Não vamos esquecer, Gregório, isso é 61 e 62, esse nível de liberdade criativa. É impressionante. Não à toa foi descrito pelo Paul e Clive até essa sessão, 18. Realmente aqui é um ápice onde a Ana já está fazendo interações, tocando com as duas mãos, pediu para sair da cadeira de rodas, tirou o capacete. Então, há todo um unfolding, né? Eu disse que a gente ia trabalhar entre os conceitos, o unfolding, a questão do basic beat, e também essa diferença, que eu quero repetir, entre síntese e análise. Então, vocês notam que em nenhum momento eles provocam a Ana em relação às suas questões. Por que da interação? Oi, Cláudia. Das dificuldades de interação, de algum tipo de questão ligada ao comprometimento físico. Eles não provocam isso, eles não vão para o conflito, que foi o que fizeram com o Terry. Mas, vamos lá, Gregório, por isso que era importante a gente não interromper de mostrar isso. Na sessão 17, vamos voltar um pouquinho, o Paul... eu estava revisando o caso clínico, eu já tinha estudado, mas eu não lembrava disso. O Paul, e está fresco para nós, o Terry. O Paul pergunta, where is Anna? Diferente de com o Terry, que ele usa Middle Eastern, e a gente entendeu que o Middle Eastern é parte da provocação, porque ele desloca da zona de conforto. Aqui ele usa uma pentatônica. E vamos ver a resposta da Ana, que é muito diferente da resposta que o Terry deu. Mas eu entendo ele ter feito isso, porque a Ana também tinha questões ligadas ao seu self, né? A sua não inserção nas interações. Oi, Elizabeth. Vamos ouvir, então, a sessão que é a 17. Voltando um pouquinho. Quando o Paul pergunta, where is Anna? No music for Anna when she drops her stick. No music for Anna when she drops her Só um pouquinho. Pentatônica perguntando, where is Anna? A
pergunta é, onde está a Ana? E a Ana permanece quieta, bem diferente do Terry. E aí eles dizem, a Ana foi dormir. Isso é impressionante, porque daí ela começou, ela estava quieta, isso é muito clínica, isso é muito consultório de músico centrado. Ela permaneceu quieta na pergunta Where is Anna, mas ela começou a mexer o pé. E aí o Paul trouxe esse estilo flamenco, essa dança, e a música é She's Dancing with Her Foot. Ela está dançando com o pé. She's dancing, dancing. She's dancing with her foot. Olha os espaços. Nesses espaços agora veio a voz da Ana. Ela fala, balbucia algo e ele, no more, não mais, não. Eu já vou explicar isso. Por isso que era importante a gente continuar um pouquinho. Era no prato. Uma dança. E para finalizar dos exemplos, sessão 25 para a gente terminar. A Ana, de repente, joga, não esqueçam, tá rumando para o término do processo. E não esqueçam que Paul e Clive, de tempos em tempos, se mudavam de uma instituição para outra. Então, os pacientes, hoje a gente entende, não tem como não saberem sobre o término desses encontros e desse vínculo, né? Aí ela joga as baquetas no chão. E aí o Paul introduz No music for Anna when she drops her sticks. Não tem música para Ana quando ela joga as baquetas. É década de 60. Mas ela complementa. É isso. Eu vou falar algo aqui, Gregório. Depois eu passo a palavra para ti. Tem uma discussão importante aqui. Vocês notem que eu e o Gregório levamos vocês e também o estudo de Terry, diria, e o Geodry faz uma ascensão. Importante isso. Importante isso. O Geodry faz do unfolding uma ascensão. Ok, people? Something is going to happen. Lembra quem viu isso? Something is going to happen. Nesse caso aqui, a ascensão vai até a seção 18. Em Terry, não sei se lembram, que é cantada Something is going to happen no final. E é uma queda de humor, de ânimo. E aqui também se pontua isso. Tem algo muito bonito que eu discuti com o Gregório, mas terapia não é Disney. Não é isso? Terapia não é, de novo, propaganda de margarina. Terapia é a vida como ela é, Nelson Rodrigues.
A Ana, isso tudo aqui, jogou as baquetas, isso aqui, depois teve a sessão 18. Nem sempre o nosso paciente está disponível para a continuação do unfolding, do crescimento. Crescer dói. Crescer é sair da zona de conforto. Vale para todas as idades. Então, se espera isso. Nesses dois processos terapêuticos, de Ana e de Terry, a gente não está terminando com fogos de artifício. E nisso, o Kernighan traz uma discussão para o leitor, para quem estuda. Será que isso seria um quê de padrão da Northrop Robbins? Nos estágios iniciais da abordagem? Mas aí a gente tem que pensar, e ele aponta para isso, e felizmente, né, felizmente não, baseado na nossa trajetória, a gente escolheu esses casos clínicos, Gregório. Então a gente pode discutir aqui, sim, terapia não é, Rose, terapia não é propaganda de margarina, não é. Dói, vale para o terapeuta, Rose, vale para os terapeutas e vale para o paciente, vale para a família. É um dia a dia, por isso que é processo. Terapia é processo, porque o andamento, daqui a pouco ele estagna, depois ele desenvolve, depois ele dá uma retrocedida para depois voltar a evoluir. É assim, é assim. E quando, Rose, a gente se frustra, a gente vai para a supervisão, ou a gente vai para a terapia pessoal. Por isso, contínuo. Porque a gente também se frustra, o paciente se frustra, a família se frustra. Então é bonito que a gente, no nosso estudo, está trazendo que terapia é processo com música, com isso de Ana, alegria, leveza, lúdico. Mesmo assim, o término ele caiu, mas é a vida, é a vida, é a vida. Então, sim, Terry e Ana são exemplos de um crescimento em vários sentidos, até um ponto, e depois é como se fosse uma assimilação para talvez continuarem. Porque não esqueçam que foram 27 sessões com cada um. Então não teve um prolongamento. Thelma, a vida como ela é. É isso. É isso. E o resto é fantasia Rodrigo Hilbertista da nossa sociedade, dos programas de Rodrigo Hilbert, onde tu vai fazer uma picanha e tu monta a grelha, quer dizer, é uma inflação absurda, não é? Onde se caminha para os Luciano Huckismos também de perfeição, né? Claro, Carol, pode ser um platô para depois alçar voo novamente, é o que se esperaria, né? Gregório, palavra. Em todos esses casos, André, que a gente tem visto até aqui, e nos outros também que estão nos livros, estão registrados, tudo que é trazido pelo paciente e até o que é trazido pelos próprios musicoterapeutas vira música. Quando ela joga as baquetas, aquilo não vira nem aceitação, nem repreensão, vira música. Vira música. Quando Edward chora, não vira nem uma aceitação, bonitinho, está chorando, e nem uma repreensão, para de chorar. Vira música. Exato. Tudo vira, a risada vira música. Uhum. Não porque é um treino de musicalização da vida. Mas me parece, por tudo que a gente tem visto, André, que nesse campo do musical, as coisas funcionam numa dinâmica, de uma maneira tal, que permite que elas caminhem mais do que no campo existencial comum. Então, você passa certas barreiras, você acentua certos conflitos com mais dinâmica, para usar essa velha palavra, no campo musical, muito mais do que no campo da vida não musical, vamos colocar assim. E aí eu concordo contigo, Ansel, ele não fala as coisas direito quando ele contrapõe síntese, antítese, que isto é psicoterapia, que não é. Eu acho que ele passou perto de alguma coisa ali,
Mas Sim. a maneira como ele falou, eu acho que não trouxe o que tem de interessante naquilo que ele tentou trazer. Se tu me permitir refletir em cima do que tu trouxe. É claro. Eu não sei se a Rose está aqui, que é uma TO bem importante, muito apaixonada pela sua profissão e que trabalha há anos com neurodesenvolvimento. E a gente tinha, não sei se está ainda, a Alessandra Eilert, que também é uma apaixonada pelo que faz. Eu não sei, Gregório, se a gente faz a mais do que TO, do que uma boa TO, com uma boa escuta, e do que uma fono, porque eu acho que a gente atua de maneiras diferentes. Eu imagino que a Rose tem estratégias criativas também que possam acessar, quando há resistência, por outros caminhos, né? O que eu acho que a gente pode dizer, e por isso que a gente está aqui contribuindo, e a Rose está aqui, que musicalmente, no campo do campo tonal e da criatividade do musicoterapeuta, e cada musicoterapeuta lança a mão da sua criatividade, do seu jeito, a gente acessa de maneira diferente do que uma TO, do que uma fono, do que uma psicóloga. E muitas vezes, eu não sei se a Rose, trabalhando com a Ana, teria o mesmo sucesso que Paul e Clive, mas não duvido que teria diferente sucesso. Então, eu acho que a gente tem, porque eu sou muito da interdisciplinaridade, eu gosto da interdisciplinaridade, e tenho cuidado para não afirmar que a gente consegue determinadas aquisições para o paciente que outras áreas não conseguem. O que eu apaixonadamente, e com 30 anos de prática clínica, afirmo, é que a gente consegue, geralmente, muita coisa, mesmo quando a gente encontra estagnação no processo, resistência no processo, a gente tem todo esse potencial que a criatividade e a música possuem, e a gente está falando ao longo das lives o que a gente acredita sobre isso. O campo tonal oferece dinâmicas que são extremamente vitais e que nos parece, a mim e a ti, que trazem uma diferença muito significativa. Então, Sim. O que eu posso dizer, Rose, é que sempre tenha um musicoterapeuta na tua equipe. Ela faz isso. A Rose encaminha muito paciente para musicoterapia. Muito legal, muito legal. A Rose também foi minha aluna, é musicoterapeuta também. Mas é isso. Felizmente, em Porto Alegre, hoje, Gregório, neuropediatra, pediatras, neurologistas, fonos, psicólogas, terapeutas ocupacionais estão, sem nenhuma dúvida, encaminhando crianças de neurodesenvolvimento para a musicoterapia. E elas não deixam de trabalhar junto conosco, é óbvio, né? Mas elas já entendem, a Rose já entende que a gente, no nosso consultório, na nossa dinâmica, sem dúvida contribui para o crescimento que todos nós queremos, não só com a criança, mas como com a família. Então, eu acho que é isso que a gente viu hoje, mais uma forma, agora sintética, ao meu ver, não menos psicoterapêutica. Eu acho Sim. que o Ensdale não foi feliz nisso, né? Não menos psicoterapêutica, de intervir numa condition child, né? Não provocativo, deixando a psicanálise tem um termo que eu gosto muito. Deixa deslizar. Deixa deslizar. Esse é também o conceito de associação livre, que a Diane Austin chama de associação livre cantada. Desliza, não precisa provocar, não precisa o conflito necessariamente. Mas Audrey e Terry, ok, deu certo, né? E talvez até entre as sessões em que nós não ouvimos, e com Terry e Audrey, tentaram caminhos de deslizamento. Exato. Talvez com Ana, e tentaram caminhos de confronto, de conflito, e viram que por ali, que não era por ali. Uhum. A gente não tem história inteira disso tudo. A gente tem recortes que mostram essas várias faces como claro. Caminho do processo. E que daí analisam dessa maneira, né? Como exemplos, né? Sim. Por isso que eu bato na tecla, live 5 é uma live que a gente faz reflexões e traz as pequenas incoerências. Eu acho que um caso clínico tem que ser apresentado sempre na sua íntegra, né? Eu acho que a gente vai ter que usar uma live aqui, Gregório, para falar sobre o erro na clínica.
A gente não pode, tem que parar com isso. Musicoterapeuta, teófilo, ninguém é perfeito. A gente faz muito ensaio e erro. Clive Robbins e Paul Nordorf fizeram muito ensaio e erro. Não tem mágica. Então, eu acho que em algum momento, talvez, eu vou te sugerir que a gente traga a pesquisa sobre o erro, né? Sim. Porque a gente tem que passar o estudo como algo, como é, humano, né? Guri, vamos encerrar, então? Vamos, 20 minutos, já acabou o tempo. Tá. Na próxima terça, live 9, sobre assimilação de tudo isso até agora. Depois a gente vai para 10 e 11, só Zuckerkandl, relacionados, os conceitos e bases filosóficas relacionadas aos casos clínicos e aos conceitos de Paul e Clive. E daí, na live 12, o Gregório vai estar viajando e eu converso com o Marcelo Petralha. Certíssimo. Greg, um beijo para ti mais uma vez, obrigado. Beijo para você, André. Beijo para todo mundo que estava aqui com a gente. Beijo para todo mundo. Obrigado pela companhia. Boa semana e até terça que vem.